Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a síndrome de Churg-Strauss. Então a síndrome de Churg-Strauss, também chamada de angeite granulomatosa alérgica, é uma vasculite necrosante sistêmica que acomete vasos de médio e pequeno calibres. Acomete mais homens, numa relação de 2:1, tendo pico de incidência entre 30 e 40 anos. Então a síndrome de Churg-Strauss é também uma vasculite. Quais são as principais manifestações clínicas dessa síndrome? Então, os pacientes com síndrome de Churg-Strauss podem se apresentar com sintomas constitucionais, como febre, mialgia, artralgia. Alguns podem se apresentar com artrite. Geralmente, as artrites na síndrome de Churg-Strauss podem acometer qualquer articulação e pode ser também migratória. Esses pacientes podem ter lesões cutâneas. 70% dos pacientes com síndrome de Churg-Strauss têm acometimento cutâneo, têm lesões cutâneas, sendo a mais comum a púrpura palpável. Podem também apresentar nódulos subcutâneos que podem ser ulcerados. Então, sintomas constitucionais, lesões de pele, é muito comum a presença da asma. Geralmente esses pacientes eles têm uma asma grave. Às vezes a asma ela antecede os outros sintomas. O outro achado característico da síndrome de Churg-Strauss é a eosinofilia, geralmente maior que 1000. Então, se eu falar em Churg-Strauss, lembre sempre de eosinofilia. Então, Churg-Strauss, eosinofilia. Os pacientes podem apresentar sintomas do trato respiratório superior, como sinusite, rinite, polipose nasal, mononeurite múltipla, complicações ou comprometimento do pulmão. Então, esses pacientes eles podem apresentar um infiltrado pulmonar eosinofílico. Então, como eu falei, Churg-Strauss é igual a eosinófilos. Esses pacientes podem ter comprometimento cardíaco, principalmente com a miocardiopatia eosinofílica. E essa é a principal causa de morte dos pacientes com Churg-Strauss. Apesar do comprometimento cardíaco ser raro, é a principal causa de morte dos pacientes com síndrome de Churg-Strauss. Eles podem apresentar também uma gastroenterite eosinofílica e com isso apresentar alguns sintomas gastrointestinais, como diarreia, dor abdominal. Podem ter comprometimento renal, glomerulonefrite focal e segmentar, principalmente. A síndrome de Churg-Strauss ela pode ser dividida em 3 fases. A gente tem uma fase prodrômica, que pode durar vários anos. Geralmente essa fase ela se caracteriza pela presença de rinite alérgica, polipose nasal e asma. Então lembrar sempre disso, asma, Churg-Strauss, eosinofilia, Churg-Strauss, rinite alérgica, polipose nasal. Então o paciente ele apresenta esses sintomas por um tempo e depois evolui com os sintomas da vasculite. A gente tem uma segunda fase que é a fase eosinofílica, onde a gente tem uma eosinofilia tanto sanguínea como tecidual, e o paciente ele pode ter uma pneumonia eosinofílica ou uma gastroenterite eosinofílica. E por último a fase vasculítica, onde a gente tem uma vasculite sistêmica. Geralmente surge 3 anos após a asma. Quando esse intervalo entre a asma e a vasculite é menor, geralmente esse paciente ele tem um prognóstico pior. Então a asma, ela geralmente precede a síndrome em quase todos os casos. Geralmente a asma ela vai se tornando cada vez mais grave até aparecer a vasculite. E outros sintomas, como eu já comentei, da via aérea superior, rinite, sinusite e pólipos nasais. Agora eu vou falar um pouquinho mais detalhado dos sintomas relacionados aos sistemas, aos órgãos. Então, os pacientes com Churg-Strauss podem ter comprometimento pulmonar. Esse acometimento ocorre em até 70% dos pacientes.
eles podem se apresentar com infiltrados esparsos intersticiais ou alveolares transitórios. Então, infiltrados intersticiais ou alveolares transitórios. E podem também se apresentar com nódulos sem cavitação e derrame pleural. Esses pacientes eles podem ter também uma mononeurite múltipla, acomete até 70% dos pacientes com Churg-Strauss, e geralmente nessa síndrome o sistema nervoso central ele é poupado, então a gente tem mais um comprometimento do sistema nervoso periférico. Então o coração, como eu já comentei, raramente os pacientes com Churg-Strauss têm um comprometimento cardíaco, ele ocorre em menos de 14% dos pacientes com síndrome de Churg-Strauss, mas, apesar de ser rara, é a principal causa de morte nos pacientes com Churg-Strauss. Nesses pacientes, a gente pode encontrar acometimento miocárdico, pericárdico e coronariano, sendo o mais comum a miocardite, que geralmente se apresenta com insuficiência cardíaca congestiva e edema pulmonar. O trato gastrointestinal também pode ser acometido. Ele é acometido em 50% dos pacientes com síndrome de Churg-Strauss e geralmente o paciente se apresenta com dor abdominal, diarreia, podendo apresentar também hemorragia e perfuração. E essas manifestações elas ocorrem por uma gastroenterite eosinofílica. A síndrome de Churg-Strauss também pode causar o comprometimento renal. Esse acometimento ocorre em 1/3 dos pacientes e geralmente esses pacientes não cursam com insuficiência renal. Os achados característicos da síndrome de Churg-Strauss em relação ao rim são glomerulonefrite segmentar e focal, vasculite ou nefrite intersticial eosinofílica. Em relação ao diagnóstico, a gente pode ter alterações laboratoriais inespecíficas, como anemia, leucocitose, aumento do VHS e principalmente eosinofilia. Então eu já falei isso. Lembrou de Churg-Strauss, tem que lembrar de eosinofilia. A eosinofilia, ela geralmente ocorre em praticamente todos os pacientes e geralmente é maior que 1000 eosinófilos por milímetro cúbico. Então, Churg-Strauss é igual a eosinofilia. Esses pacientes eles podem ter também o fator reumatoide positivo. Geralmente o fator reumatoide ele vai se encontrar em baixos títulos e 75% dos pacientes têm elevação da imunoglobulina E. Então 75% dos pacientes têm aumento da IgE. E 50% dos pacientes têm ANCA positivo. 50% dos pacientes têm o p-ANCA positivo. Em relação à biópsia, quando se faz a biópsia, geralmente tem-se o seguinte achado: uma vasculite necrosante associada a granulomas extravasculares com grande número de eosinófilos de permeio. Aí, ó, o eosinófilo está sempre presente na síndrome de Churg-Strauss. Então, os achados histopatológicos na síndrome de Churg-Strauss são vasculite necrosante associada a granulomas extravasculares com grande número de eosinófilos de permeio. A biópsia ela é altamente específica para o diagnóstico, só que ela não é obrigatória. Por quê? Porque ela é pouco sensível. A maioria dos pacientes não apresentam os achados histopatológicos típicos da síndrome de Churg-Strauss. Então ela é específica, mas pouco sensível, e por isso não é necessária para o diagnóstico da síndrome. Quando se faz a biópsia, principalmente para excluir, para fazer diagnóstico diferencial, os locais preferenciais para se fazer essa biópsia são pulmão e pele. A gente tem alguns critérios diagnósticos para a síndrome. Então a gente tem 6 critérios. Se o paciente tiver 4 desses 6 critérios, a gente pode considerar que ele tem síndrome de Churg-Strauss. Então, primeiro critério, asma. Então lembrar, síndrome de Churg-Strauss, asma.
Geralmente a asma antecede os sintomas da vasculite. Segundo critério, eosinofilia, maior que 10%. Eosinofilia maior que 1000 por milímetro cúbico. Então, asma e eosinofilia. Terceiro, mononeuropatia ou polineuropatia. Então, acometimento de um nervo ou de vários nervos. É o terceiro critério. Quarto critério, infiltrados pulmonares migratórios. Cada hora esse infiltrado está em um local diferente, nas radiografias de tórax. Quinto critério, anormalidades dos seios paranasais. Então ele pode ter sinusite, pólipos. E o sexto critério, eosinófilos extravasculares à biópsia. Então a gente tem 6 critérios. Desses 6 critérios, se o indivíduo tiver 4, a gente pode considerar o diagnóstico da síndrome de Churg-Strauss. Então, síndrome de Churg-Strauss, asma, eosinofilia, comprometimento do sistema respiratório superior, comprometimento pulmonar, comprometimento renal, comprometimento da pele. No laboratório a gente vai encontrar eosinofilia, aumento da IgE. Biópsia apresenta também a eosinofilia. Então sempre lembrar, Churg-Strauss é igual a eosinofilia. Então talvez seja o achado mais interessante para a gente pensar nessa doença. E como é que a gente vai fazer o tratamento da síndrome de Churg-Strauss? Então o principal medicamento usado é a prednisona, na dose de 1 mg por quilo dia por 2 a 3 meses. Se essa doença não for tratada, a sobrevida em 5 anos é de apenas 25%. Na maioria das vezes, a remissão completa ela é atingida e após a remissão a gente tem recaídas em torno de 25%. A gente pode usar a contagem de eosinófilos no acompanhamento dos pacientes, pois há um aumento do eosinófilos geralmente antes das recaídas. Então você está acompanhando, o eosinófilo está normal. Se ele começar a aumentar é um sinal que o paciente vai evoluir com uma recaída. Naqueles pacientes que não respondem adequadamente à prednisona, a gente pode associar a ciclofosfamida e podemos usar também o rituximab, principalmente naqueles pacientes que não responderam bem à prednisona e à ciclofosfamida. Então, síndrome de Churg-Strauss era isso que eu tinha para falar. Lembrar sempre, sinusopatia, acometimento do sistema respiratório superior, comprometimento pulmonar, comprometimento renal, comprometimento da pele, presença de eosinofilia, tratamento prednisona. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.